Deus abençoe você e toda a sua família. Que o sangue poderoso de Jesus esteja nos cobrindo todos os nossos familiares, cobrindo todos os nossos amados, tudo que nos diz respeito, cobrindo a nossa cidade, cobrindo o nosso estado, o nosso Brasil. Que estejamos alertas, atentas, que estejamos sensíveis à voz de Deus, ao mover do Espírito de Deus nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus maravilhoso, nós precisamos do Senhor. Toma a liderança das nossas vidas, toma a liderança desse estudo, toma a liderança desse propósito. Nos instrui, joga a tua luz nas áreas que ainda estamos em trevas. Nós precisamos que o Senhor aumente o nosso discernimento espiritual, aumente a nossa capacidade de enxergar, aumente a nossa capacidade de escutar e reter a instrução que o Senhor está trazendo para nós. Se conosco neste estudo, em nome de Jesus, que seja amarrado todo o intento de Satanás de nos roubar, de continuar tirando de nós aquilo que é a nossa herança, que ele fique preso, sem força, sem poder chamar ajudantes, sem reforço, que toda obra que já foi iniciada da parte das trevas nas nossas vidas e na vida da nossa família, que caia por terra, que seja destruída todo o mal que ele lançou sobre nós, palavras contrárias, armadilhas que sejam desbaratinadas, doenças cedam ao nome de Jesus e fora da nossa vida, fora da nossa casa. Problemas de pele, problemas de respiração, ataques no sono, ataque na mente, ataque nas emoções, ataque nas finanças, em nome de Jesus, que percam a força e sejam completamente extirpados. Espírito Santo de Deus, envia os teus anjos trabalhando a nosso favor. Envia saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde relacional. Envia do norte, do sul, do leste e do oeste a tua palavra que nos sara, que nos cura, que remove as ruínas das nossas vidas, que endireita os nossos caminhos. Envia grandes e poderosas oportunidades para nós. Nos faz estarmos atentos, queremos crescer, queremos criar estrutura para a prosperidade que o Senhor tem liberado para nós. Que todo o teu povo aqui representado e suas famílias recebam da parte de Deus cura, salvação e libertação. Aleluia! E se você concorda, diga amém. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Este é um canal de batalha espiritual pela família. Nós estamos num propósito muito sério de chegar perto de Deus, chamado Subindo o Monte. Uma subida requer de nós esforço, requer de nós decisão, requer de nós disciplina, domínio próprio para buscar Deus todos os dias. Cada um está escolhendo quanto tempo vai passar na presença de Deus, mas é primordial determinar esse tempo e cumprir esse tempo. Coloca um despertador. No final, eu sempre lhe incentivo a ficar na presença de Deus, seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Você precisa ter o seu tempo com Deus. Você precisa desenvolver intimidade com Deus. Você precisa desenvolver experiências com Deus. Deus é o teu Pai. Ele te ama, Ele anseia por esse tempo contigo. Ele quer te dar presentes, Ele quer te revelar segredos. Ele prometeu para todos nós que estamos nesse propósito, que vai adiante de nós, que vai endireitar tudo que está torto, quebrado, arruinado, que vai quebrar as dificuldades das nossas vidas, quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro, que vai nos entregar tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Assim nós saberemos que o nosso Deus nos chama pelo nome e Ele tem visitado cada um daqui que tem cumprido o propósito, cumprido o que você próprio determinou. Você que está chegando aqui, determine daqui em diante, até o final do mês, nós vamos continuar nesse propósito. Estamos também jejuando. Cada um está escolhendo o seu jejum. Eu comecei de forma bem leve, mas o próprio Espírito de Deus foi me levando a jejuar mais. Agora eu estou com uma alimentação bem regrada, ficando na presença de Deus, clamando Deus. Não estou ficando de estômago cheio para ficar atenta. Acordo na presença de Deus, falo com Deus,
profetizo, declaro, vou para o meu trabalho, no trabalho chamo Deus, fico ali com Ele, volto, estou aqui gravando áudio para vocês, estudo a palavra, preparo a palavra. Vocês estão comendo pão fresco que está descendo do céu todos os dias, uma refeição que tem sido preparada com amor, com carinho, com oração, com jejum. Nós estamos entregando esse jejum para que Deus venha quebrar dentro de nós aquilo que precisa ser quebrado. Da mesma forma que Deus está endireitando no mundo espiritual tudo que está torto nas nossas vidas, nós também precisamos colaborar com Deus, porque somos cooperadores de Deus, e endireitar no mundo natural as nossas atitudes, as nossas escolhas que ainda estão fora do padrão de Deus, que ainda estão fora do propósito, que ainda estão fora da linguagem do reino. Nós podemos ser filhos de Deus falando a linguagem das trevas. Nós precisamos abandonar a linguagem das trevas. Nós vimos no estudo de ontem que para vivermos em vitória e para alcançarmos vitórias, é necessário nos prepararmos. O próprio Deus nos aconselha a estarmos bem equipados, utilizando a armadura completa de Deus, pois estamos lutando com verdadeiros exércitos de espíritos do mal nos domínios celestiais. Quando não conhecemos a palavra de Deus, quando não permitimos que a palavra de Deus prevaleça, nos ensine, nos exorte, nos coloque no caminho, vamos estar lutando de forma errada contra as pessoas. E a batalha não é contra as pessoas, não é contra o nosso marido, não é contra os nossos filhos, contra a nossa sogra, e sim contra essas autoridades, essas ditaduras que atuam nas trevas, numa guerra espiritual. Se não nos movermos na direção contrária das trevas, se não utilizarmos as armaduras de Deus, nós vamos passar a vida brigando com as pessoas dentro de casa. Nós vamos trazer para dentro de casa ainda mais males. Prestem bem atenção. 1 Pedro 5:8 diz: tenham domínio próprio e estejam sempre alerta. O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É o diabo que é o nosso adversário. Não é o nosso cônjuge, não é os nossos filhos, não é o nosso sogro, a nossa sogra, não os nossos pais, não os nossos irmãos, não o nosso chefe. O diabo é o nosso adversário. E Deus fala para nós algo que é muito importante. Nós precisamos pedir a Deus que desenvolva em nós domínio próprio. O domínio próprio vai ser essencial para ganhar essa batalha, porque nesta batalha que nós vamos vencer, usando as armas de Deus, nós precisamos entender que dentro de casa existe uma regra, uma lei, que é remover a briga de dentro de casa. Remover a contenda, remover o bate-boca, remover as contrariedades, remover as discussões, os conflitos de dentro de casa. Nós precisamos ser aquelas pessoas que vão lutar para implantar no nosso lar a paz. Nós precisamos ser o que Tiago 3,18 nos ensina. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Tem uma outra versão que diz: aqueles que promovem a paz estão como que a lançar sementes que darão como fruto a justiça. Mas, Ana Cláudia, como é que eu vou ser uma pacificadora se dentro da minha casa as pessoas brigam por tudo? Se dentro da minha casa todo mundo está errado e sou eu que estou certo? Se dentro da minha casa, toda vez que eu quero me posicionar, a confusão reina? Pois é, para decidir obedecer a Deus, nós vamos precisar aprender novas armas, nós vamos precisar aprender novos comandos, nós vamos precisar aprender a comandar nós próprios, comandar a nossa mente, comandar as nossas emoções, comandar as nossas palavras, comandar inclusive a nossa vontade de falar quando nós precisamos muitas vezes calar. Provérbios 26:20 nos ensina um segredo profundo. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante não haverá contenda. A mesma verdade que ele usa para mostrar o fogo ele só vai existir se tiver lenha. Se tiver carvão, ali vai haver fogo. Se a gente remover a lenha, se a gente remover o carvão, não vai ter fogo. Ele diz então que se não houver uma pessoa que alimenta a intriga,
não vai haver contenda. Então, os motivos, eles vão continuar existindo e você pode estar completamente certa e o outro completamente errada. Mas neste momento, para ganhar a batalha espiritual, você precisa aprender a plantar na sua casa a paz. É mais importante a paz do que mostrar para todo mundo que você estava certa e que todo mundo estava errado. E isso realmente vai requerer muito de nós, vai requerer domínio próprio. O domínio de não falar, o domínio de não falar as palavras que queremos falar, de não falar na hora que queremos falar. Vamos dizer a minha situação, que eu até compartilhei aqui nesse propósito. Nós viemos de uma cultura na qual todos da minha família brincam carnaval, absolutamente todos. Desde pequena me vestiram, me fantasiaram, conheci meu marido em festas de carnaval junto, tivemos os filhos e levamos os filhos para as festas de carnaval. Um belo dia eu entendi que aquilo não era mais para mim, eu era agora uma cristã e que nada naquelas festas de carnaval, naqueles bailes, naqueles encontros, naqueles blocos tinham a ver com o reino da luz. Eu não queria mais fazer parte. No entanto, estava eu, marido, filhos e toda a família, pai, mãe, irmãos, todo mundo mergulhado nisso há anos e anos e anos. Eu agora era a única que não queria mais ir. Isso foi um verdadeiro motivo de quê? Briga, conflito, discussão e problema. Eu tive que, então, aprender a utilizar as armas de Deus, porque eu tinha crescido num lar onde eu via que tudo se resolvia na base da briga, do conflito, da discussão e do problema. Era quem falasse mais, era quem tivesse mais argumento, era quem falasse mais alto que ganhava. E até aquele momento era assim que eu reagia. E foi essas as primeiras armas que eu utilizei. Não funcionou. O meu marido queria continuar participando do carnaval. Os meus filhos já eram adolescentes, eles também queriam ir para o carnaval. E agora eu estava com o orgulho ferido, porque eu, além de não querer ir, eu não queria que eles fossem. A confusão estava instalada, em primeiro lugar, dentro de mim. Em segundo lugar, enquanto eu não botei o domínio próprio para funcionar, ficou instalada fora de mim. Porque eu falava o que vinha na cabeça, com os argumentos que vinha na cabeça, e não estava trazendo nenhum efeito. Foi naquele tempo que eu resolvi deixar a palavra de Deus prevalecer e deixar a palavra de Efésios, do estudo de ontem, virar uma verdade para mim. Me lembrar o tempo inteiro que eu não estava combatendo contra seres humanos, e sim contra governos e autoridades, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espírito do mal nos domínios celestiais. Mas eu dizia para Deus, mas Deus, como eu vou lutar com ele se eu não enxergo ele, se eu nem sei como usar as armas? O que é para eu fazer? A única coisa que eu sabia que era para eu fazer era orar, isso eu já sabia. Sabia que se eu estava lutando com o demônio, com o diabo, se eu estava lutando com o exército do mal, eu precisava jejuar. Então eu sabia de duas coisas naquela época. E foi as duas coisas que eu sabia que eu coloquei em prática. Tinha uma amiga e uma irmã que me ajudaram em oração, em jejum. E ali, ano após ano, nós fomos combatendo o mal, combatendo esses exércitos, combatendo a cultura, combatendo a pressão. O inimigo, ele não estava satisfeito. Além de eu sair do mal, além de eu sair das trevas, eu queria arrancar o marido, os filhos, eu queria arrancar a minha família inteira. Eu estava jejuando para destruir a vontade no coração do meu marido e dos meus filhos e de toda a minha família de participar daquela festa. E ele sabia que eu estava jejuando por isso. Então ele levantou o problema em cima de problema. E neste momento nós temos duas opções: deixar para lá, achar que estamos derrotadas, ou insistir na presença de Deus, buscando a graça de Deus, a força de Deus e deixando o nosso orgulho com Deus. Provérbios 13:10 diz que o orgulho só traz brigas, conflitos, discussões e problemas. Enquanto o meu orgulho estava falando bem alto, eu estava falando bem alto com o marido, com os filhos, eu estava sendo a pessoa que trazia mais problema para dentro de casa. Quando eu consegui entender que todos nós temos orgulho, não existe pessoa sem orgulho, existe pessoa que aprendeu a exercer domínio próprio no orgulho. Então, quando eu pedi ao Espírito de Deus que me ajudasse a controlar a língua, me ajudasse a não demonstrar nada, que passasse pelas épocas de carnaval na paz, e aí eu já começava
começava a orar e a jejuar bem antes. O ano virava, eu já começava a orar e jejuar para quando chegasse no carnaval, Deus me dar livramento, Deus me levar a outro patamar. E assim foi acontecendo ano após ano. Deus foi me ensinando a engolir o meu orgulho, a botar o meu orgulho com ele, no colo dele, deixar o orgulho com ele, parar de brigar com meu marido, parar de dizer qualquer coisa que fosse trazer uma semente de briga para dentro de casa. Até porque eu precisava me lembrar de Filipenses 2:3 para balancear todas aquelas emoções contraditórias que vinham na minha mente e no meu coração. Filipenses 2:3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Pelo contrário, ajam com humildade e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós, quando achamos que estamos certos, é o lugar mais perigoso de todos, porque nós, então, passamos a fazer pelo nosso próprio interesse e pelo nosso próprio orgulho. E aí nós podemos falar coisas que magoam, coisas que fazem com que o problema aumente, o problema seja expandido. Eu já tinha um problema para combater. E se eu continuasse dando margem à minha boca para ela falar tudo que ela queria falar, eu ia ter um problema ainda maior. Foi Deus que foi me ajudando. Não vou dizer para você que foi fácil, que não era fácil. Ver todo mundo se arrumar, ir para essa festa, saber o que tinha lá, porque eu própria participei dela inúmeros anos. Saber que tinham pessoas botando os convites dos bailes mais cobiçados da sociedade da minha cidade nas mãos do meu marido de graça. Bailes que saíam no jornal, bailes que todo mundo queria estar. Agora que eu não queria mais participar dessa festa, os convites chegavam aos bolos de graça na mão do meu marido e dos meus filhos. E é por isso que Pedro nos diz para termos domínio próprio e estar sempre alerta, que é o diabo que é o nosso adversário, é o diabo que anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E somos nós que precisamos exercer o domínio próprio. O domínio próprio vai nos ajudar a manejar as nossas decisões, manejar a nossa atitude, manejar as nossas emoções, manejar as nossas palavras, manejar até as nossas finanças. Diante de uma guerra dentro de casa, diante de algo que está desemparelhado com Deus, diante de uma coisa que está trazendo um problema, uma ruína, se você se coloca contra a pessoa, o problema vai aumentar muito mais. Nós precisamos visualizar e treinar, visualizar todos os dias que é o diabo que é o nosso adversário. O diabo é o nosso adversário. O nosso marido não é o nosso adversário. Os nossos filhos não são o nosso adversário. Eles podem estar enlaçados, eles podem estar com a mente coberta de trevas, com as emoções cobertas de trevas. Eles podem estar andando em caminhos que são culturalmente para eles corretos e que estão trazendo problemas para ele e para nós. Mas se nós tomarmos eles como adversários, nós vamos aumentar o nosso problema, nós vamos dormir e acordar com raiva dele, nós vamos falar palavras impróprias, nós vamos ferir eles, porque o nosso orgulho está ferido, então nós vamos ferir, o nosso orgulho está ferido, então nós vamos trazer brigas, conflitos, discussões e mais problemas para dentro de casa. E tudo isso é o que o inimigo quer, porque este é o parque de diversão de Satanás, é aí onde entra mais e mais demônios para continuar roubando a paz. Que hoje você tome uma decisão daqui para frente de treinar a sua mente. Isso não vai acontecer de forma instantânea, isso não vai ser só em um estudo. Eu tive que ouvir inúmeras vezes esse estudo, porque eu vim de uma cultura que é a cultura do mundo, na qual, quando as pessoas nos fazem mal, nós rompemos com essa pessoa. E se eu fosse levar isso adiante, eu ia romper com meu marido, todas as vezes que ele pensa diferente de mim. Então eu tive que treinar, doutrinar a minha mente, doutrinar as minhas emoções naquelas áreas que eram repetitivas, que eu me sentia contrariada, que eu me sentia ofendida, que o meu orgulho estava ferido e que eu era levada pelo meu orgulho a ferir, que eu era levada a defender muito mais o meu interesse pessoal do que agir com humildade e considerar o meu marido, os meus filhos superiores a mim. Deus, ele vai
nos ajudar a andar na arma dele. Mas a arma de Deus, ela é bem clara. Nós precisamos andar em humildade, nós precisamos usar o domínio próprio, nós precisamos decidir que dentro da nossa casa nós vamos ser os pacificadores, pois os pacificadores decidem plantar sementes de paz. Os pacificadores são aqueles que, por plantar uma semente de paz, vão ter uma colheita de justiça. Pode ser que a nossa colheita não seja imediata, até porque algumas sementes, ela leva um tempo até chegar à época da colheita. Muitas pessoas querem plantar hoje, agora de tarde, e já colher amanhã de manhã. Não funciona assim no reino natural, não funciona assim no reino espiritual. As primeiras subidas ao monte que eu dei, eu não tinha nem noção aonde aquilo estava me levando. E nessa subida ao monte, eu disse, lá vamos nós, Senhor, subir novamente ao monte, está nas vésperas do carnaval, o que o Senhor tem para me ensinar. Não imaginava que Deus iria estar descortinando tanta coisa incrível e maravilhosa como Ele está descortinando. Então, aproveita os estudos que Deus está trazendo para você, que Deus está trazendo para a sua família. Coma esse alimento, permita o Espírito de Deus desenvolver em você mais domínio próprio, desenvolver em você a tarefa que Jesus lhe entregou de ser um pacificador, desenvolver em você a habilidade de manejar dentro da sua casa as armas de Deus para que o reino de Deus prevaleça. Remova de toda forma as brigas, os conflitos, as discussões. Não seja você que fica batendo boca, não seja você que alimenta a lenha, não seja você que faz com que a contenda esteja ali de manhã até de noite, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Pois se isso está acontecendo na sua casa, eu vou lhe dizer o que está acontecendo no coração dos seus filhos. Eles não veem a hora de sair de dentro dessa casa. Então, não é esse ambiente que você quer trazer para os seus filhos. Você quer trazer um ambiente onde eles amem estar, onde eles se sintam bem. Porque se não for assim, eles estão procurando fora de casa o tempo inteiro. Filhos que não ficam em casa, que toda hora estão saindo, toda hora estão saindo, toda hora estão saindo, é porque eles estão incomodados com o clima da casa. E nós podemos mudar o clima da casa, mudando as nossas palavras, as nossas emoções, mudando a nossa perspectiva e permitindo que Deus vá implantando em nós domínio próprio, fazendo com que o domínio próprio que nós já temos cresça. Muitos aqui têm um domínio próprio e não está usando, está dando margem a todo tipo de impropério. Está na hora de começar a usar. Quanto mais você usar o seu domínio próprio para medir as suas palavras, para saber a hora de falar, o dia de falar, a maneira de falar, quanto mais você treinar, mais o seu domínio próprio vai aumentar e mais frutos de justiça você vai colher. Pai querido, Pai amado, Papaizinho, Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino para as nossas vidas, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabemos que no céu não tem briga, não tem disputa, não tem contenda. Nos ensina a usar as tuas armas para fazer do nosso lar um pedacinho do céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa palavra que o Senhor nos deu hoje faz com que ela produza efeito, que ela dê sementes que cresçam a 30, a 60 e a 100 por um. Uma colheita abundante e farta em cada família, em cada lar. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nem percebemos, que permitimos que as nossas bocas estivessem alimentando a fogueira da dissensão, da discórdia, dos problemas. Nos perdoa todas as vezes que olhamos para marido, filhos, para pais, parentes, como eles sendo os nossos adversários. Assim também como perdoamos eles quando eles olham para nós, como nós sendo os seus adversários. Que o Senhor não nos deixe cair nessa tentação do maligno, de ficar achando que a nossa luta é contra os seres humanos. Nos livra, Senhor, de estarmos voltando ao pensamento antigo. Nos livra de estarmos acreditando nas mentiras que o maligno espalha em todos os lugares, para acreditarmos que a nossa família é o nosso adversário. Nos livra desses males, nos dá o teu domínio próprio, nos ensina a sermos pacificadoras, nos ensina a aquietar o nosso orgulho, a colocar o nosso orgulho aos teus pés, deixar a nossa vaidade também contigo.
não precisamos estar sempre certas. E mesmo que estejamos certas, podemos estar certas caladas, sorrindo, plantando e semeando a paz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, eu oro por cada família aqui, eu oro por cada pessoa que está aqui intercedendo pela sua família, que o inimigo perca a força nessa casa, nesse lar, que toda semente de discórdia, de briga, de disputa que ele colocou por qualquer assunto, que seja transformado num trampolim para que essa família se aproxime mais do Senhor, que haja paz nesse lar, que haja acordo nesse lar, que haja a presença de Deus nesse lar, que haja uma mulher sábia, um homem sábio, que edifica o seu lar, que constrói um lar forte, firmado na rocha, em atitudes, em temperamentos, em humor, em palavra, em princípios bíblicos, de acordo com a tua palavra, que a tua prosperidade esteja encontrando corações férteis, mentes férteis, pessoas que vão fazer com que essa semente cresça, floresça e se multiplique a 100 por 1, que a colheita seja farta e abundante em todas as áreas, no poder e no nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixa aqui o seu legal, você que já está inscrito no canal, lembre de ativar o sininho para ser avisado quando cada novo estudo é publicado. Copie o link desse estudo e envie para aquelas pessoas que andam brigando demais, que você sabe que naquele lá precisa existir alguém que levante a bandeira da paz, que regue a paz, que se torne o pacificador, para que o reino de Deus encontre morada naquele lá. Chegado o tempo de você ficar a sós com o papai, ele está lhe aguardando, ele tem muito prazer em estar com você, ele quer receber tudo que você tem para entregá-lo e ele tem muito para ministrar a você. Que Deus lhe abençoe nesse tempo especial e nos veremos no próximo estudo.